Foram notícias essa semana, em especial os Correios. Vocês comentaram aqui ontem sobre, correto? Falaram sobre Correios, mas agora vem a notícia do déficit em torno das outras estatais também. Porque as empresas públicas controladas pelo governo federal registraram um déficit de 8,9 bilhões nos 12 meses encerrados em agosto, ou seja, de agosto de 2024 a agosto de 2025, segundo dados do Banco Central. O valor é mais que o dobro do prejuízo registrado no mesmo período até agosto de 2024. Se você pegar agosto de 2023 e 2024, aí aumenta e dobra de tamanho este prejuízo. Com o aumento dos déficits, o governo precisou elevar os gastos para manter o funcionamento das estatais. As subvenções federais, transferências diretas do Tesouro Nacional, somaram 27 bi no ano passado, 3 bi a mais que em 2024. Aqui já é outra história, tá, gente? A subvenção são as estatais, muitas trabalham, os Correios, por exemplo, com subvenções e descontos subsídios em relação a outras empresas. Olha só, os Correios já operam com descontos, com subsídios, subvenções, mesmo assim deram prejuízo. Entre as maiores beneficiárias estão a EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação e responsável pela gestão dos hospitais federais. No caso aqui é o UOL, eu acho, não é isso? O EBSER, que trabalha aqui no UOL, é isso. Voltada ao desenvolvimento tecnológico do Aí tem a Embrapa, também voltada ao desenvolvimento tecnológico do agronegócio. O caso dos Correios ilustra o cenário deficitário das estatais. No primeiro semestre de 2025, mesmo com o aumento da receita com vendas e serviços para 8 bilhões, a empresa registrou prejuízo líquido de 4 bi, alta de mais de 220% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado negativo é atribuído principalmente à elevação dos custos operacionais e das despesas administrativas, reforçando o desafio do governo em equilibrar a operação financeira das empresas públicas. Bruno Araújo. Luiz, a gente viu, inclusive, houve uma coletiva ontem que meio que trouxe desdobramentos e explicações sobre o porquê que os Correios estariam enfrentando essa crise tão grande. As justificativas são todas plausíveis. O problema é que mesmo com essas justificativas plausíveis, os Correios já sofrem com essa dificuldade há muito tempo. Talvez a gente tenha alcançado uma situação crítica agora, a qual está se exigindo um processo de reestruturação, um empréstimo, porque se fala, por exemplo, no pagamento de precatórios, que precisou passou a ser feito novamente por parte do governo em relação ao público dos Correios, o reajuste que foi dado, que não era dado há algum tempo, a própria taxa das blusinhas, que diminuiu, de certa maneira, a exigência que é feita na remessa de produtos por parte dos Correios, mas tudo isso é alvo de previsão. Então, se você percebe que você não vai ter mais o mesmo recurso para poder desempenhar uma determinada função, você precisa reduzir, em alguma medida, a forma como você está procedendo. O governo até sinaliza essa reestruturação com um programa de demissão planejada, voluntária, dentre outros itens. Mas isso deveria ter sido feito paralelo ao início desse processo para que os Correios não chegassem a essa situação. Então a crítica ela vai muito mais à falta de ação no momento adequado do que qualquer outra coisa. Porque se você tem a previsibilidade de que tudo isso vai acontecer e não tomou uma atitude antes, no mínimo você está sendo imprudente ou irresponsável. Suzy, tradicionalmente as empresas públicas são muito mal administradas. Isso não é nenhuma novidade. Infelizmente. Os Correios, eles deram lucro em 2021, 3,7 bilhões. Prejuízo em 2022 com 809 milhões, 2023 597, 2024 2,6 e agora no primeiro semestre 4,3. Uma das explicações está no aumento de despesas gerais e administrativas. O blog do BG trouxe hoje o que se sabe até o presente momento só com passagens e diárias internacionais pagas esse ano. Um assinte, um absurdo. Milhões e milhões de reais. A percepção que eu tenho é que quando é a coisa pública, no final das contas, é porque o governo agora está querendo levantar 20 bi para sanar as contas dos Correios. O próprio governo que deu vazão a isso está querendo agora buscar dinheiro no próprio governo e em outros bancos, como o BTG, que foi falado ontem, e para sanar o prejuízo que ele mesmo causou. Vamos lá, Luiz, você trabalha com empresa privada. Se isso fosse uma empresa privada, se essas estatais fossem empresa privada, o que é que estaria acontecendo agora? Demissão. Demissões em massa. Busca por melhorias e procurando gestores eficientes, pessoas que tivessem mérito para sentar naquela cadeira e resolver esses problemas. Há 20 anos o Brasil enfrentou um mensalão.
Lembra do mensalão? Roberto Justo deu aquele, Roberto Jefferson. Pois é, quase lascou o homem. Deu uma entrevista onde ele revelou ao Brasil inteiro um esquema de compra de apoio político, né? Envolvendo o Congresso Nacional, o governo federal, cúpula de diversos partidos aí, que comprava apoio político. O que é que a gente vê hoje com esse aparelhamento do Estado? A normalização do mensalão. As pessoas são colocadas lá em certos cargos, em certas gestões, em certas presidências, ou jogada por aí, em troca de apoio político. Ai, Suzy, que exagero. Não é exagero, veja o que está acontecendo agora com a saída do União Brasil e do PP. Quantos e quantos não estão perdendo seus cargos porque era indicado por fulano de tal em troca de apoio político? Simplesmente, Luiz, normalizaram no Brasil o mensalão. É isso aí. A gente está vendo pessoas sentadas em cadeiras sem condição de estar sentada naquela cadeira, porque o que a gestão do Correios vem fazendo é brincadeira. 2021 foi ontem. Se a gente estivesse falando de 2015, que tem uma década, estamos falando de 4 anos, 3 anos. E simplesmente está destruindo algo que é patrimônio do Brasil, que deveria ser, algo que deveria funcionar. Por quê? Porque não tem roda inventada. É só ver o que as grandes corporações, as grandes empresas de logística vêm fazendo, é só investir no que deveria funcionar. Tinha monopólio, era só ele funcionando no Brasil, os Correios, e teve que abrir as pernas para tudo que é empresa de entrega, para poder a gente ter algo chegando na nossa casa, com segurança e com qualidade. Então, o que eu enxergo hoje desses cargos políticos, dessas pessoas sentadas, sem a menor condição de gerir uma empresa, é o mensalão sendo assim dito, colocado, assinado e documentado para todo mundo ver. Bea, você vai comentar, mas antes deixa eu só corrigir aqui, gente. O gasto que com passagens aéreas até agora, nessa atual gestão, foi de 1.383.000. Eu dei um dado aqui que relativo a esse ano, mas não é desse ano, tá, gente? Tá no blog do BG. É do período, mas aí fala realmente esse ano, por exemplo, 92.000 até fevereiro. E aí a matéria que sai no blog do BG dá conta da falta de transparência para a gente entender os eventuais outros gastos. Mas o que me chama a atenção, e aí eu vou levantar para você pontuar aqui, Bea, também saiu no blog do BG. Plano de Lula para salvar Correios revive receita antiga e ineficaz. E aí a matéria, não vou ler a nota toda. Especialistas e analistas do setor destacam que o plano segue um roteiro já utilizado em administrações anteriores, incluindo ajustes temporários, demissões voluntárias e fechamento de agências. E no caso, acho que tem também a venda de alguns prédios, eu vi isso também. Isso. Apesar de medidas semelhantes terem gerado lucros pontuais, a empresa voltou a apresentar déficits nos últimos anos, evidenciando a dificuldade de implementar uma reestruturação sustentável. Os Correios enfrentam desafios históricos de eficiência e governança. Ao longo das últimas décadas, a empresa registrou rombos em fundos de pensão, desvio de recursos e limitações na competitividade. A estatal mantém sua função social, entregando correspondências e encomendas em áreas remotas, mas ainda depende de recursos do governo para manter a sua operação. Luiz, tem um colega que ele sempre diz que a gente não pode colocar dinheiro bom em negócio ruim. Você pegar valores bilionários e colocar para resolver uma dor de cabeça... É enxugar gelo, né? É enxugar gelo, porque a dor de cabeça, ela tem uma origem. Então, você toma aquele remédio, a dor de cabeça vai passar, mas se você não tratar aquilo que está provocando esse sintoma, essa dor de cabeça vai voltar em algum momento, talvez mais forte. Então, não adianta simplesmente pegar aquilo que está molhado por cima, você passa aquele pano e depois coloca de lado. Porque, querendo ou não, aquilo vai transbordar de novo. A solução para os Correios, e aí existem duas. Uma é a mais radical, que, obviamente, os liberais apontam, que é a privatização. Eu tenho a percepção de que não há necessidade imediata de privatizar. Basta mudar a gestão e tornar a gestão eficaz. Porque os Correios, eles têm, por exemplo, o monopólio ainda do envio de cartas e outros documentos. Associado a isso, os próprios Correios podem integrar uma cadeia de distribuição de produtos, de fato, de forma profissionalizada, com eficiência, para que o recurso que é gasto lá, ele seja rentável. E aí a gente precisa só diferenciar uma coisa.
Quando a gente fala em ações dentro da iniciativa privada, a iniciativa privada, eu já disse aqui algumas vezes, o objetivo dela é o lucro. Então você baixa as despesas ao máximo para ter o máximo de lucro. Uma entidade pública, ela tem um objetivo que não necessariamente é o lucro financeiro. É importante ter o lucro para ter a saúde da empresa. Mas o lucro não precisa ser astronômico. Por quê? Porque você precisa dar e oferecer à população um serviço diferenciado, quando a gente fala de estatal. Porque se considera, por exemplo, um serviço de teor mais essencial. Então, dá para fazer. Agora precisa mudar a mentalidade de gestão.